Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10, destacando o último versículo: vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Amém. Podeis sentar. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós nos reunimos juntamente com toda a igreja espalhada pelo nosso vasto mundo para celebrar o Dia de Ação de Graças. O dia de agradecermos ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossa vida, por tudo que Ele fez para nós. E podemos iniciar destacando a seguinte pergunta: nós nos reunimos para agradecer ao Senhor pelo quê? O que passa em nossos corações para agradecermos a Deus? Nos textos bíblicos de hoje, nós vimos diversas oportunidades de agradecimento. O apóstolo Paulo agradecendo aos irmãos da congregação de Filipos, o leproso curado samaritano que voltou ao Senhor para agradecer, e ainda o texto bíblico que baseia este nosso momento de Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 10, onde não aparece nenhuma ação de gratidão do povo de Israel, mas mostra o que o Senhor fez por eles. Vamos relembrar este texto. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Vejam, o Senhor esteve ao lado do povo. O Senhor guiou este povo por longos 40 anos no deserto. E nós olhamos e vemos como nós queremos as coisas para agora. Muitas vezes nós ficamos injuriados com o Senhor pela demora do que acontece em nossa vida. E Deus guiou aquele povo por 40 anos. Deus deixou eles passarem fome, mas deu uma comida que ninguém ainda havia experimentado. O maná que chovia do céu, não precisavam nem preparar, era só sair e fazer a colheita. As roupas não estragaram e os pés não ficaram inchados durante o caminhar de 40 anos pelo deserto. Que baita proteção o Senhor proveu para o seu povo. Muitos motivos eles tinham para agradecer ao Senhor. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada,
uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vejam que lugar maravilhoso o Senhor estava encaminhando o seu povo. E mesmo assim nós conhecemos pela história bíblica o quanto eles reclamavam do Senhor. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Este último versículo ressalta a promessa de Deus de que nada irá faltar na vida daquele que confia no Senhor. Nada irá faltar na vida do Filho de Deus. E então nos reunimos hoje para celebrar o dia de ação de graças. Mas novamente eu pergunto, pelo que estamos agradecendo ao Senhor? Será que nós estamos apenas agradecendo que nós tivemos mais um ano? Estamos agradecendo apenas porque Deus preservou a nossa vida material, cuidou da nossa família, continuou a nos presentear com o nosso emprego e assim por diante? É interessante quando nós nos reunimos para celebrar o dia de ação de graças, lembrar a origem desta data. E eu fui buscar na internet e achei a seguinte explicação. No século XVI, em Plymouth Colony, Massachusetts, região chamada de Nova Inglaterra, os habitantes da vila realizaram uma festa para comemorar a colheita dos alimentos daquele ano. Isso porque eles passaram por invernos muito rigorosos. Foi a partir de 1620, depois de muitas intempéries, que os peregrinos fundadores da vila passaram a festejar a boa safra. Em 1621, a fim de repetir o agradecimento pelas colheitas, o governador da vila organizou a festa no outono entre os colonos ingleses e americanos nativos. Esse evento foi composto de pratos variados, com milho, peixe, patos e perus. Desde então, a festa tornou-se tradicional nos Estados Unidos e no Canadá. E ainda outros países que comemoram esta data, o Dia de Ação de Graças. Eu achei ali Granada, no Caribe, Libéria, na África, Ilha Norfolk, na Austrália, e a Holanda, na Europa. Aqui no Brasil, o Dia de Ação de Graças não é muito popular, mas costuma ser comemorado pelas famílias de origem norte-americana ou canadense, pelo fato de essa data ser muito importante nos Estados Unidos e também no Canadá. A data também é comemorada no Brasil, nas escolas de línguas, aproveitando a oportunidade para divulgar a cultura americana. Assim como nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é comemorado no Brasil na quarta quinta-feira de novembro. A data foi instituída no Brasil através da Lei número 781, em 1949. A comemoração foi sugerida por Joaquim Nabuco, quando este era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Por que é importante nós conhecermos a origem do Dia de Ação de Graças? Este marco no nosso calendário civil, se bem que nós falamos que todo dia é dia de agradecer ao Senhor. Talvez nós poderíamos dizer que todo dia é um dia de ação de graças na nossa vida. Mas este dia em especial, no qual nós estamos celebrando hoje, nesta quarta quinta-feira, neste mês de novembro, é marcada por um êxito após dificuldades. As colheitas que foram realizadas após períodos difíceis. E então se mostra toda a gratidão por tudo que pôde acontecer de bom. Novamente a pergunta que fiz no início:
pelo que nós estamos agradecendo ao Senhor no dia de hoje? Talvez nós não estamos passando por um período de colheita após dificuldades. Talvez não de alimentos. Mas nós sabemos muito bem que tudo o que nós plantarmos aqui neste mundo é o que nós vamos colher. Se nós quisermos colher amor em nossa vida e em nossa família, é necessário plantarmos amor. Mesmo que passemos por momentos difíceis, por tribulações, quando nós plantamos o amor, é isso que nós vamos colher. Talvez não dos lugares que nós esperamos, mas Deus vai nos presentear com este amor vindo talvez de outras partes, dos nossos irmãos na fé. Por isso é tão importante nós buscarmos o fortalecimento da nossa fé juntamente com os nossos irmãos, com aqueles que professam a mesma fé no Salvador e também têm as mesmas coisas às quais agradecer. No livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren, ele dá uma definição extremamente importante sobre o que nós devemos agradecer ao Senhor. Ele diz assim: Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. Simplesmente pelo fato de Cristo morrer na cruz, nós deveríamos ser gratos a Deus. Não importa o nosso emprego, não importa a nossa família, não importa se tivermos êxito ou sucesso em alguma coisa em nossa vida, não importa se temos saúde, pelo simples fato de Jesus ter morrido na cruz e com a sua morte conquistar o perdão para nós, isto já é o motivo da maior gratidão que eu devo dar a Deus. Se tudo estiver conspirando contra mim aqui neste mundo, se eu viver cercado de idolatria, se eu viver cercado de violência, corrupção, tantos males, pelo simples fato de Jesus ter morrido na cruz, eu já tenho que ser grato ao Senhor, porque isto me faz ter a certeza da salvação eterna. Lógico que como seres humanos, quanto mais coisas melhores ao nosso redor, melhor. Também devemos agradecer por isso, mas principalmente por Jesus, o nosso Salvador, porque não há outro Salvador. Não há nenhum outro que tomou os nossos pecados nos seus ombros e carregou-os para a cruz do Calvário. Daqui a poucos dias, nós iremos celebrar o Natal. Já estaremos, daqui a pouco vamos estar entrando no período de advento, preparando para o Natal. E o que iremos celebrar no Natal? Nós devemos celebrar o nosso Salvador. Nós devemos celebrar aquele que veio a este mundo. Como disse o autor Rick Warren, aquele que desistiu de todas as coisas e nasceu de forma humilde, foi colocado numa manjedoura para nos dar todas as coisas. Só que engana-se quem pensa que estas todas as coisas são riquezas, é a saúde, é o sucesso. Todas as coisas que Jesus nos dá é o perdão, vida e salvação. Não há outras coisas melhores em nossa vida para nós nos agarrarmos e agradecermos ao Senhor. Por isso hoje, quando nós nos reunimos para celebrar
o Dia Nacional de Ação de Graças, e somos confrontados com esse texto de Deuteronômio, principalmente o último versículo que eu destaquei para este momento, nós devemos lembrar das promessas do Senhor para nós. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nós não estávamos cativos no Egito. Nós não fomos libertados da escravidão do faraó, não testemunhamos as 10 pragas no Egito, não vimos o mar vermelho ser aberto, não caminhamos por 40 anos do deserto, não comemos do maná, nossas roupas, se durarem 1, 2 anos, é muito. Nossos pés muitas vezes ficam inchados depois de um dia duro de trabalho, mas estamos caminhando ao lado de Deus. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós não iremos adentrar a terra que mana leite e mel, esta terra que foi prometida para aqueles que estavam cativos no Egito, mas Deus nos promete toda a comida para a nossa vida que nós vamos precisar. E aqui neste mundo, além de nos dar, através do nosso trabalho, a comida e a bebida para o nosso corpo, através da palavra e do sacramento da Santa Ceia, Deus nos dá toda a comida espiritual que precisamos. Não precisamos procurar em outras fontes. Aliás, nós devemos correr longe de outras fontes que tiram Cristo da centralidade da nossa espiritualidade, que tira a presença real do Senhor da Santa Ceia, onde juntamente com o pão e o vinho temos o corpo e o sangue de Cristo dado e derramado para o nosso perdão e a nossa salvação. É o único alimento que nós precisamos. E Deus diz: vocês terão toda a comida que vocês precisarem. E por termos toda a comida para alimentar a nossa alma, nós iremos louvar o Senhor pela boa terra que Ele nos deu. E esta boa terra é a certeza do paraíso celeste. É a certeza de que quando os nossos dias terminarem, neste mundo de sofrimento, neste mundo onde nós temos talvez mais a reclamar do que a agradecer, pois estamos cercados de diversas coisas ruins a inundar a nossa vida com problemas e preocupações, quando esta nossa vida findar aqui, nós estaremos ao lado de Deus, no paraíso celeste. E então será uma vida de eterna bem-aventurança. A nossa alegria não terá fim, não haverá problemas para nos preocuparem, para nos incomodarem, desde que nós estejamos firmados em Cristo, desde que estejamos nos alimentando com a sua palavra, com o sacramento que Ele nos dá para nos fortalecer. Pelo que nós somos gratos, nós devemos ser gratos por Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio a este mundo, pegou os nossos pecados, levou-os na cruz e pagou perante Deus a nossa dívida. Não devemos mais nada a Deus. Jesus já pagou tudo. A nossa vida é um eterno dia de ação de graças, a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós, mas principalmente por Ele nos tirar da condenação e nos trazer para a salvação. Você nunca deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. Simplesmente por Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por vocês, por mim e por toda a humanidade, para perdoar todos os pecados de todas as pessoas. E Deus se preocupa conosco, a ponto
de nos dar a sua palavra, para que nós estejamos fortalecidos nesta fé e assim vivamos sempre agradecidos a Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.